E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está de volta o Espectro no Farol, o podcast da FV Comunicação que aborda sobre diversos tipos de temas. E no episódio de hoje vamos falar sobre a história de vida de Marina Guimarães, que é deficiente visual e que superou as dificuldades de sua vida através do balé. Então, vamos dar as boas-vindas à Marina Guimarães, que já está aqui com a gente. Oi, Marina, primeiro de tudo, seja bem-vinda e obrigado por participar do episódio de hoje do Espectro no Farol. Obrigada eu e obrigada pelo convite. Então, Marina, antes de começarmos nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, tipo, de vida, tipo assim, como é que você foi diagnosticada, desde o seu diagnóstico, como é que você superou os desafios e os preconceitos de sua vida? Na verdade, eu nasci de 6 meses, né? Então eu tive, eu fiquei na incubadora e o excesso de oxigênio queimou minha retina, né? Então, assim, na verdade não teve antes, né? Então eu sempre convivi com deficiência, não sei como é conviver de outro jeito e superar, na verdade, é, é diário, né? Porque diariamente a gente conhece pessoas novas, a gente encontra situações diferentes, então é lidar com a situação dia a dia mesmo. Que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, a gente tem que ficar ensinando as pessoas o tempo todo, Sim, é né? verdade. É, não é sempre que a gente está com paciência para isso, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você tem que ter paciência, porque as pessoas nunca conviveram. Eu falo, então, mas hoje tem tanta informação na internet, né? Agora, quando a gente tá no sem paciência da vida, você fala assim, não, mas não sou paga pra isso. Sim, é verdade. As pessoas têm que ter paciência para lidar com esses tipos de deficiência, e não só a sua, como também de outros tipos de deficiência também. É, Mas e aí, enfim, aí eu, então assim, eu acho que é isso, assim, não, eu não sei como é conviver, como é viver de outro jeito, né? Então, é, é sobre isso, assim, né? Mas sim, é verdade. A gente não sabe como é ver de outro jeito mesmo, como tipo, de pessoas como você. Mas a gente sempre tem que ter, a gente sempre trata bem com respeito. ah, não, isso sim. É que eu acho que o capacitismo, né, que a gente fala muito sobre, ele é um preconceito totalmente diferente dos outros, né? Porque no capacitismo as pessoas elas estão com boa intenção, Uhum. né? Só que o por trás da boa intenção significa também eu acho que você não consegue, né? Então, é, não é não é assim violento no sentido de proposital, como muitos preconceitos, né? Como o preconceito na questão do LGBTQIA+, que o Brasil é um dos países que mais mata, contra as pessoas negras que, né, é, vira e mexe, elas têm, são, é, são violentadas mesmo, né? No sentido de ser paradas, de perguntar se aquele material é dela, né? Enfim. Então, é uma violência mesmo muito grande. E com a gente, o preconceito ele não é assim. Ele é intencionalmente, entre aspas, bom, mas que na verdade isso não é tão bom assim, porque a gente muitas vezes vira. É, a gente é vitimizado, né? Duplamente. Hum. Primeiro, porque de repente você sofre um preconceito, e depois, quando você fala sobre esse preconceito que você sofreu, é como ouvir, ah, não, mas você tem que ter paciência. Mas a pessoa nunca teve contato com pessoa com deficiência. Então é, ela ainda reforça que é algo normal, né? E que não deveria ser.
Então, acho que a gente só vai melhorar a situação quando a gente tiver outras pessoas, inclusive sem deficiência nenhuma, que combata esse capacitismo, né? Assim como tem uma frase, né, que é, as pessoas falam muito que não basta ser racista, não ser racista, né? Você tem que ser antirracista. Então, acho que para o capacitismo é a mesma coisa. Não dá para você ficar em cima do muro, sabe? Sim, eu sei, entendo. Mas assim, então, eu sei que você se tornou uma bailarina famosa, que você superou as dificuldades graças ao balé. Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória como bailarina e como é que você conseguiu superar os desafios através do balé. Então, hoje eu tô um pouco afastada, né, do balé. Eu tinha um cão-guia que ele ficou muito doente, ele faleceu agora no final do ano passado. Então foram 2 anos, assim, de cuidados paliativos que eu tive com ele, integral, assim. Então eu acabei me afastando de muita coisa, mas eu acho que o balé é muito importante, assim como qualquer esporte, porque ele te dá disciplina, né? Ele te dá disciplina e ele te ensina que você tem que trabalhar muito para você conseguir alguma coisa e que às vezes você não vai conseguir, né? Eu acho que nisso o balé, o esporte, enfim, você ter alguma coisa com que você goste para você fazer, ensina muito, né, para criança mesmo, porque eu comecei com 10 anos de idade, né? E, e ao mesmo tempo ele ensina que sim, se você trabalhar duro, você também pode conseguir alguma coisa, pode conseguir melhorar. Então, acho que é muito sobre isso. Porque no nosso dia a dia, eu falo que o balé ele foi muito terapêutico para mim, não é? Porque quando você vai trabalhar, às vezes a pessoa, você vai no mercado de trabalho, às vezes a pessoa não te dá tanta oportunidade, não acha que você não vai conseguir, né? Então, eu acho que o balé ele me deu essa questão de estar sempre focada no sentido de eu vou conseguir, e bom, não importa muito o que você pensa, né? O que eu posso fazer sobre o que você pensa, né? O que importa é o que eu sei. Então, acho que isso é muito libertador, porque você para de querer ficar provando tudo para todo mundo, Ah, entendeu? entendi. Então, Tipo assim, você você começou a sua trajetória no balé e conseguiu, aos poucos, foi superando suas dificuldades, sua inclusão no balé foi bem aceita pelo povo, né? não, na verdade, a inclusão no balé, inicialmente não, né? Porque a gente tentava se inscrever em festival ia falar assim: "Ah, não, bailarinas cegas". Então, assim, inscrição recusada. Então, era assim que funcionava, né, até que um dia a gente conseguiu. Hoje, ah, tem-se um grande respeito, né, eh, por tudo que a gente conseguiu, tudo, mas mas no começo não foi fácil não. E eu acho que para todo mundo que passa por lá, eh, isso é muito bom, né, para você se desafiar, é muito bom. Para o seu próprio ego, né, para você entender que você sim, que você consegue, que você pode, enfim, fazer o que você deseja, né, porque, muitas vezes as pessoas com deficiência são, desencorajadas, né. E eu acho que é importante também para as próprias pessoas com deficiência, assim, na minha época, quando eu comecei o balé, não tinha bailarina cega, entendeu? Você vai E agora, hoje, claro que tem poucas, mas existem. Então, para as próximas gerações, isso é interessante, porque a gente vai ocupando espaços, né? Ocupando lugares, é isso que a sociedade precisa para ser um pouco mais inclusiva, né? Assim a Sim, gente é vai verdade. conquistando os espaços. Sim, a questão é que a prática de um esporte é importante para ajudar na inclusão de uma pessoa com deficiência.
Por exemplo, no caso dos autistas, tem alguns que gostam de praticar outros tipos de esporte em vez de outros outras atividades físicas que nos proporcionam todos os dias. Sim, e aí é isso, né? Antigamente, né, lá bem atrás, e até hoje em algumas, infelizmente, famílias ou culturas, isso é assim, a pessoa com deficiência não sai de casa, né? Então, como que você vai incluir alguma coisa se você nunca viu? Né? Como que na escola, como que hoje a educação que é inclusiva, né? Não tem mais a questão dos colégios especiais, tudo. Isso é interessante sob um aspecto de que a gente acaba tendo contato, as crianças hoje acaba tendo contato com crianças com outras deficiências. Isso vai ficando mais natural para elas, né? E que vão ser adultos, que vão ser, sei lá, empresários, que vão ser e que vão poder contratar pessoas com deficiência sem falar, ai, não, mas será que eu consigo fazer alguma coisa? Porque se eu fechar o olho, olha, eu não consigo fazer nada. Então, assim, eu acho que a convivência, né, é super importante para a própria inclusão, né, na sociedade. Sim, é verdade. Tipo, é importante que a pessoa conviva com o deficiente como uma pessoa igual e que trate sempre bem com respeito a pessoa com deficiência. Exatamente. A pessoa com deficiência não, todas, né? Sim, todas as pessoas, Todas. é verdade. Sim. Sim, é verdade. E assim, quando você começou sua carreira no balé e você pensou em ser bailarina, você teve apoio da sua família, seus pais te apoiaram, todos os seus familiares, todos eles apoiaram você nessa sua escolha? Assim, quando eu comecei no levar mais a sério, eu nadava, né? E ia fazer natação. E aí eu achava o esporte muito solitário. Daí eu parei de nadar, eu tinha uns 12 anos. E eu falei, não, não quero, porque eu acho o balé muito, a natação muito solitária. E fui pro balé, né? Aí meu pai até falou, ah, mas natação você vai poder ir para as Paralimpíadas, não sei o quê. Eu falei, não, mas não quero. E assim, ninguém, todo mundo me apoiou, mas assim, falar para você que eu quis ser bailarina, aí eu acho que já é muito, assim. É, porque, fisicamente mesmo, assim, eu acho mais complicado. é, e eu acho também que não tem mercado para você trabalhar, entendeu? Tem, assim, onde eu faço balé, claro, mas é só, né? Então, e viver hoje de arte no Brasil é complicado, porque você Sim. não tem estabilidade nenhuma. Então, assim, eu acho que vendo por todos esses aspectos, eu nunca pensei que eu. Bom, primeiro que eu acho que sonhar em ser bailarina era uma coisa muito distante para mim, que eu nunca tinha visto nenhum cego bailarino, então nem sabia que podia, né? Então, acho que por esse aspecto eu já nem nunca sonhei. E aí, depois, quando eu comecei a fazer, que eu, assim, sempre levei muito a sério, mas eu comecei a trabalhar também, né? Eu fiz faculdade, eu comecei a trabalhar, depois passei em concurso. Então, o balé nunca foi a minha primeira opção. Assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas nunca foi Nunca foi meu sua trabalho escolha principal. profissional. É, porque justamente pela falta de instabilidade, né? Por toda essa instabilidade que ele E o traz, né? balé Que a foi arte mais traz, no um caso. lazer para você em vez de ser uma carreira profissional. Eu acho que nem tanto lazer, talvez seja uma terapia mesmo, assim, para mim, né? Porque, por todos aqueles motivos, né, que eu já falei, que eu acho que ele ajuda a gente a focar, ajuda a gente a ter disciplina, ajuda nas questões das pessoas, né, duvidarem da gente, nessa questão da autoestima, confiança. Então, eu acho que foi muito, assim, uma terapia. Agora, viver de arte no Brasil é para poucos, viu? Admiro.
Sim, é verdade. Viver de arte no Brasil, infelizmente, é para poucos. É. Bom, mas assim, então o balé foi motivo uma terapia para você, né? E qual foi a sensação de, tipo, você foi bem aceita pelo grupo, o povo te acolheu no dia que você resolveu começar a sua terapia com balé? Então, na verdade, assim, o balé eu comecei numa época que eu era criança. Então, era uma atividade extracurricular de um colégio, entendeu? E aí o que o trabalho foi crescendo. Então, eu comecei na segunda turma. Então, assim, foi o segundo ano, né, de balé que eu entrei nessa turma. Então, não tinha, assim, muito o que aceitar ou não aceitar, porque tava tudo muito no começo, né? Ninguém sabia. Aliás, ninguém sabia que o balé ia. Eu nunca imaginei que o balé ia tão longe, assim. Acho que nem, eu, né, nem nos melhores sonhos meus eu. Porque, assim, é, eu fiquei, assim, no balé muito tempo. E com o balé eu viajei, né? Fui para outros países. Então, ninguém imaginava que a gente iria tão longe, nem a gente mesmo que estava lá, que os professores também acho que não, sabe? Então foi uma coisa que foi acontecendo. E aí, nesse sentido, não tinha assim muito o que ser aceita pelo grupo, né? Porque foi todo mundo começando junto. Aí foi toda uma construção. Sim, impressionante. Tipo, o povo te acolheu bem, e você não chegou a sofrer preconceito do povo, não, né? Todo mundo é cego lá, né? Então, assim, não é assim, não é uma escola regular que eu era a única bailarina cega, não. Todas as pessoas ali eram pessoas com deficiência, né? Ah, sim. É, então, assim, não tinha essa questão, né, de preconceito. Talvez a gente teve preconceito igual, né, quando a gente tentava entrar no mundo do balé mesmo, assim, inscrever em festival, entendeu? Essas coisas assim, no começo a gente teve esse Você teve preconceito. muita Mas dificuldade, daí, tipo assim, porque os festivais não reconheciam o balé cego, não, né? não, porque assim, tem muita coisa que é igual uma Paralimpíada, entendeu? Tem muito esporte, né? Tem alguns esportes que, a depender da deficiência, você nem percebe. Só que tem muitos outros esportes, a maioria, que você percebe. Entendeu? Por exemplo, na natação, um cego, ele não vai dar para ele competir com uma pessoa que o enxerga na natação, não é porque ele não consegue nadar, é porque ele não vai conseguir nadar reto, igual a pessoa que enxerga. E isso ele vai perder tempo, não adianta. Então, é, no balé é assim também. A gente, quando vai fazer um desenho numa coreografia, a gente vai se comunicando, né? As pessoas observam, não tem jeito. Então, assim, é diferente, mas não é uma coisa que você não consiga fazer. Mas é uma adaptação que você tem que fazer diferente. E você tem que ter um olhar para essa diversidade, né? A Sim. depender, por exemplo, eu nunca vi um corpo se movimentar no espaço, porque eu nasci cega, enfim. Quem já viu o corpo se movimentar no espaço tem um dançar também já diferente, por conta da questão da leveza dos braços. Isso, para quem nunca viu, tem que ser desenvolvido, porque quando a perna no balé é diferente do braço, que a perna é forte, são movimentos mais fortes, e o braço é um movimento mais delicado. Então, quem nunca viu, né, pô, tem mais dificuldade de fazer essa delicadeza do movimento, porque o braço, ele não é uma coisa só, Sim. mas quando as pessoas mostram o movimento, a gente vê ele um todo. A gente não vê, assim, é muito difícil você entender que a mão se mexe, que o cotovelo se mexe, entendeu? Sim, entendo.
Então, tem que desenvolver essa, esse outro lado. Tem a questão do olhar, que também a pessoa com deficiência, a depender, né, de como é a deficiência, também não vai ter, porque a gente olha porque a gente está vendo. Então, a gente tem que também desenvolver essa questão de ficar acompanhando o olhar, né, à medida que você, de repente, mexe a cabeça acompanhando o olhar, às vezes a gente esquece. Então, são várias coisas que são possíveis de fazer, mas que requer um aprendizado para isso, não é automático. Então, eu acho que são situações diferentes, mas que, que não deixa de ser bonito também, né? Porque, afinal de contas, a gente está, de fato, demonstrando a diversidade de corpos, de fazer diferente, e eu acho que isso é bem válido. Uhum. Sim, falou e tudo, falou e disse. E menos mal que você fez um balé com outros cegos também, e isso ajudou e muito na sua inclusão. Ah, com certeza, porque eu já soube de histórias de outras meninas que começaram, assim, era baixa visão, né, enxergava um pouco, e começou a fazer balé em escolas regulares e simplesmente foi convidada a se retirar porque não dava, porque, né, então tem, tem de tudo, né. É, quando, em outras épocas, né, eu acho que isso era ainda mais comum, né. Quem nunca foi numa academia, pessoa com deficiência, e falou que não dava para entrar na academia, porque a pessoa tinha que ter um personal trainer, porque lá não tinha gente para atender, né? Uhum. A questão é que eu não preciso de um personal trainer, eu preciso de alguém que me tire de um aparelho e me coloque no outro. Aham. Agora, eu não é justo eu ter que pagar muito a mais para poder utilizar uma academia, Uhum. né? Então, assim, na academia tem um instrutor que é obrigatório, então por que ele não pode fazer isso? Né? Tá lá no horário de trabalho dele, horário de trabalho que a pessoa for, ele Sim, faz, às pronto. vezes o instrutor está Hoje, ocupado com outras pessoas, ajudando outros, mas é importante dar prioridade para quem é deficiente se ajudar a fazer outro exercício. o outro espera, ou a pessoa com deficiência também espera um pouco, né? Enfim, o que não dá é a pessoa, porque daí você onera muito mais os gastos para a pessoa com deficiência, porque aí você vai numa faculdade, então, viu? A gente não tem ninguém para ler para você a matéria da lousa. Aí, assim, você começa a- você vai ver que se tudo você precisar de um valor a mais que você tem que pagar, cego tem que ser rico, né? Ou assim, pessoas com deficiência em geral, dependendo da deficiência, a depender do que necessite, precisa ser milionário, porque Uhum. não dá. Então, é, as pessoas têm que aprender a conviver em sociedade, Sim, né? é verdade. Agora eu tô acabando acabei minha segunda graduação, né? Que eu fiz direito. A primeira graduação eu fiz nutrição. Ah, E você, na minha primeira. você tipo, você se formou em nutrição primeiro e você agora iniciou sua segunda graduação, que é direito. É. E assim, na primeira graduação, eu falei muito no discurso, na formatura, sobre solidariedade, né? Hoje, assim, mais velha, né, fazendo direito, tendo graduação, tudo, não é solidariedade, sabe? Assim, é quase que uma obrigação, sabe? Porque a gente, enquanto cidadão, a gente precisa aprender a conviver em sociedade. Sim, É como você convivendo em condomínio. Ninguém vai ser igual a você, seu vizinho não vai ser igual a você, e você precisa ter regras de conduta. E é, em sociedade é a mesma coisa, é, né? sim, Não é verdade. Na existe. sociedade, tanto temos que cada um convive do seu jeito. Não precisa ser igual a todo mundo, não. O certo é ser diferente de todo mundo. Você precisa, né, respeitar e tratar todo mundo igual, né, de acordo com as suas desigualdades. Então, Exatamente. talvez eu vou precisar de ajuda em um determinado lugar,
uma determinada coisa, e é isso, sabe? E é o preço de você conviver em sociedade, né? Nós somos seres humanos, então acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre, porque no final das contas, se a gente não morre primeiro, quando a gente ficar velho, a gente vai ter uma deficiência. Pode ser leve ou mais moderada, mas vai ter, Uhum. né? Porque a audição fica ruim, o olho fica ruim, cai, sabe? Começa. Então, assim, você vai lidar com essas coisas, vai conviver com essas coisas. E às vezes você convivendo com uma pessoa com deficiência, lá quando você tiver mais idoso, assim, ser acometido por alguma coisa, você vai saber levar melhor, entendeu? Sim, entendo. Então, acho que na vida tudo é um aprendizado. Uhum. Sim, tudo é um aprendizado na vida. Então, Marina, sobre a sua vida de balé, uma coisa. Nos seus primeiros dias como bailarina, você teve dificuldade de aprender algumas técnicas, aprender algumas danças? Como foi seus primeiros dias como bailarina? Você se lembra? Meu filho, isso já faz tanto tempo, mas assim, é, era tudo novo, né? Eu acho que era tudo novo, porque eu nunca tinha balé na vida, eu nunca tinha dançado aquilo ali, eu nem sabia o que era balé, né? Não, hoje a gente tem muita coisa para pessoa com deficiência com audiodescrição. Uhum, Então, você vai assistir um filme, você tem audiodescrição, você consegue saber, sei lá, como que a pessoa está fazendo ali, se ela está se movimentando, como que é o cenário, né? Na minha época de criança, não tinha isso. Então, assim, não, eu de fato não fazia ideia que era balé, como era a roupa de uma bailarina, não sabia nada. Então, eu acho que as coisas foram caminhando assim. E nesse sentido, talvez não era só eu que tinha dificuldade de aprender, né? A professora também tinha dificuldade de ensinar, porque afinal de contas, ela tinha que ensinar de um outro jeito, diferente do que ela aprendeu. Porque uhum, ela aprendeu copiando, olhando. A gente não dá para olhar. Então, você tem que ensinar de um outro jeito. Então, ou você vai falar o que eu tenho que fazer, ou você vai fazer com que eu veja no próprio corpo, né? Vai tocar o meu corpo para fazer como ela acha que eu devo fazer. Vai ensinar o movimento de alguma outra forma, sei lá, vou ensinar um salto, vou deitar no chão para você saber o que você vai fazer com a perna quando você estiver no ar. Sei lá, tem que, tem que arrumar algum jeito para ensinar de algum modo que eu não preciso do olhar, aham, sim. né? Então, é um desafio para ambos os lados, né? Hoje eu fico, por exemplo, e é isso, os professores, eles têm que é claro que hoje, mais adulta, tudo, eu tenho toda a experiência de passar para eles como que você vai me ensinar, Uhum, né? Mas hoje ainda tem muita dificuldade com professores de circo, porque muitas vezes, como eu faço os aéreos, né? As acrobacias aéreas, então as pessoas têm medo de ensinar porque eles vão ter que falar. E aí as pessoas falam, ai, não sei falar, sabe? Ai, é difícil, só sei fazer. A gente tem dessa também, ai, não sei falar, não, só sei fazer. E só que não adianta para mim. Você tem que falar ou falar, porque eu não vou ver você fazer, né? Então, no processo de ensino-aprendizagem para a pessoa com deficiência, não é só a pessoa com deficiência que tem a dificuldade. Às vezes a pessoa com deficiência não aprende porque a outra pessoa não sabe ensinar de uma maneira diferente. E é por isso
que é tão importante esse contato com pessoas com deficiência, desde que essas pessoas que não têm deficiência são crianças. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma criatividade, né? E não tem medo de passar vergonha. Então, né, eu acho que isso ajuda muito num processo futuro. Sim, é verdade. Mas aí, conte aí pra que eu vi que é uma história sua, que você se apresentou na Paralimpíada de 2012 com outro grupo. Conta aí, como pra gente, como foi essa sensação de participar da cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Londres de 2012? Então, foi com esse grupo mesmo, né, do balé. Foi muito legal, né? Aliás, foi uma das coisas que meu pai, ele falava para mim que quando eu parei de nadar, eu falei: "Ah, mas você não vai para as Paralimpíadas se você parar de nadar?" Eu falei: "Não, É, tudo bem, não tem problema." E no fim das contas eu fui, né? Com outro propósito, com outra coisa, mas, sei lá, eu falo que às vezes as coisas parecem que é destino, né? Você tem que estar lá em algum momento. sim. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito, muito diferente, porque a gente dançou num estádio, né, com, sei lá, 80.000 pessoas. Então, o estádio, o som era muito longe, fazia delay. A gente teve que dançar com um ponto eletrônico no ouvido para escutar a música do jeito que ela estava voltando. Todos estavam com ponto, né? Só que a gente não podia ficar com os dois pontos no ouvido, porque senão a gente não se escutava. Então a gente teve que. Eu falo que a gente dançou escutando duas músicas. Aqui Hum, a gente tinha que seguir, e a outra do estádio, porque a gente tinha que ficar com um ouvido livre para poder se escutar, né? aham. Então eu acho que esse foi o maior desafio. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E, e foi uma experiência com certeza Inesquecível. inesquecível, né? Sim, com certeza deve ter sido uma sensação boa de ter se apresentado na cerimônia de Paralimpíadas. Isso não só emocionou seus pais, como também amigos e familiares próximos seus. Acho que eles ficaram muito felizes, né? Porque foi muito legal, foi uma conquista muito bacana. Sim. Oi, Tarek, foi disse? Tá bom. Então, Marina, você disse que o balé foi mais como uma terapia sua, mas na sua vida profissional você também contou que fez nutrição e fez direito, e agora concluiu sua segunda graduação em direito. Conta aí, você pretende seguir a carreira de nutrição ou a carreira de direito? Então, na verdade, hoje eu sou concursada, né? Eu trabalho no estado, mas eu quero prestar outros concursos que tenham direito, né? Porque, na verdade, quando eu saí da nutrição, eu, na verdade, assim, eu estava estudando para concurso, aí eu fiz alguns concursos de nutrição, e aí não consegui entrar em nenhum, porque era tipo uma vaga, assim, né? E a gente, pela lei de cotas, são destinados 20%, né? De 5 a 20%. E, e aí, então, normalmente o que acontece? A gente entra na quinta colocação. Hum, Só que quando é uma vaga, você concorda que para ter 5 para você poder entrar, tem que alguém desistir, 4 desistirem, né? sim. Então, aí acaba ficando difícil entrar assim nesse concurso. Aí eu estava já estudando para concurso, aí teve um concurso que eu passei, que não tinha nada a ver com nutrição, Hum, aí eu saí de vez da nutrição, foi por isso. E aí como tinha mais a ver com o direito, depois de muito tempo, eu resolvi fazer direito, é, e aí agora eu concluí, e agora a ideia é fazer outros cursos de direito mesmo, porque eu já estou aqui, né, na área, enfim, sim. e a nutrição já faz muito tempo que eu parei, então teria que estudar muito de novo, e a nutrição também era da saúde,
não é tão valorizado assim, né? Sim, é verdade. É. Então, então aí eu pretendo fazer outros concursos na área jurídica mesmo. Sim, é verdade. Então, Marina, antes de encerrarmos aqui nosso episódio, você gostaria de deixar uma mensagem final para nossa audiência? Tipo, qual é a mensagem motivadora que você daria para nossa audiência? Ah, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Tem que procurar não se importar muito com a opinião dos outros, no sentido de, assim, se for para derrubar, né? Que a gente nem escute, né? Se for para colocar para cima, beleza, né? Às vezes faz bem, a gente precisa, mas se for para colocar para baixo, é melhor a gente né, não escutar e seguir, seguir a nossa intuição, né? Porque na vida a gente tem que tentar fazer as coisas e se não der, a gente tá tudo bem. Hum, Eu acho que não existe uma escolha certa nem uma escolha errada. Existe a escolha que a gente fica feliz. Então, eu acho que essa é a nossa batalha do dia a dia, né? Dizem que a felicidade a gente não a gente constrói, né? Está em constante construção, então que permaneça, né? sim, que temos que lutar sempre pela nossa vida, não importa a nossa deficiência. Temos que sempre superar os limites e vencer os preconceitos. Ah, com certeza. Bom, Marina, essa foi a nossa entrevista. Primeiro de tudo, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso episódio. Muito obrigado, viu? Nada, imagina. E é isso, gente. Vamos encerrando o episódio de hoje do Espectro no Farol. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta esse episódio, comenta e compartilhe com seus familiares, amigos, enfim, com todo mundo que você gosta. E eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.